matriz extracelular dos tecidos conectivos animais. As macromoléculas que constituem a matriz extracelular são produzidas localmente pelas células da matriz. Na maioria dos tecidos conectivos, essas macromoléculas são secretadas principalmente por fibroblastos. Em certos tecidos, são secretadas por fibroblastos especializados, como os condroblastos para a cartilagem e osteoblastos para o osso. A matriz no tecido conectivo é formada por duas classes de moléculas. As cadeias de polissacarídeos de glicosaminoglicanos, as quais estão covalentemente ligadas a proteínas na forma de proteoglicanos, e as proteínas fibrosas, como o colágeno. Os glicosaminoglicanos são cadeias de polissacarídeos não ramificados compostos de unidades disacarídeas repetidas. Esta unidade disacarídea geralmente é formada por um aminoácido, sendo sulfatado na maioria das vezes, e um ácido urônico. Grupos sulfatos ou carboxila ocorrem na maior parte dos açúcares, promovendo então uma carga negativa, como visto na figura. 4 principais grupos de glicosaminoglicanos são distintos. O primeiro é o hialuronana, o sulfato de condroitina e sulfato de dermatana, o sulfato de heparana e o sulfato de queratana. As cadeias polissacarídeas são muito rígidas para dobrarem-se em estruturas globulares, assumindo então uma estrutura altamente estendida que ocupa um grande volume, como a gente pode ver na figura. Além disso, são fortemente hidrofílicas. As altas densidades de carga negativa atraem uma nuvem de cátions, principalmente de átomos de sódio, os quais fazem com que uma grande quantidade de água seja absorvida pela matriz. Isso cria, então, uma pressão que permite que a matriz suporte forças de compressão. A hialuronana é o mais simples dos glicosaminoglicanos, a qual consiste em uma sequência de disacarídeos não sulfatados. Diferentemente dos outros glicosaminoglicanos, ela é sintetizada e liberada diretamente na superfície celular por um complexo enzimático, como a gente pode ver na figura. Além disso, ela possui uma função de resistência a forças de compressão nos tecidos e nas articulações, além de ser importante nos processos de preenchimento de espaços, onde pode ser usada para forçar a mudança de estrutura, visto que se expande com a água ocupando então grandes volumes. Além disso, a hialuronana pode ser utilizada para criar espaços livres para onde células podem migrar. Quando esta migração acaba, então, o excesso de hialuronana é degradado pela enzima hialuronidase. Por fim, a hialuronana ela é produzida em grandes quantidades no processo de cicatrização. Com exceção da hialuronana, todos os glicosaminoglicanos são covalentemente ligados a uma proteína na forma de proteoglicanos. A cadeia polipeptídica de um proteoglicano ela é produzida no ribossomo e liberada então no retículo endoplasmático. As cadeias polissacarídicas são ligadas a essa porção polipeptídica no aparelho de Golgi, em que um ligante tetrasacarídico é unido a uma serina da cadeia lateral para atuar então como um iniciador de crescimento. Em seguida, um açúcar é adicionado por vez, por então glicosiltransferases específicas. Ainda no Golgi, muitos dos açúcares são covalentemente modificados, sofrendo então processos de hipomerização e sulfatação. Os proteoglicanos são facilmente diferenciáveis de glicoproteínas. Glicoproteínas apresentam entre 1 a 60% do seu peso em carboidratos, sendo estas numerosas e relativamente pequenas cadeias de oligosacarídeos ramificados, enquanto que proteoglicanos apresentam pelo menos uma cadeia de glicosaminoglicanos, podendo conter então até 95% do seu peso em carboidratos. Estes, então, na forma de longas cadeias de glicosaminoglicanos não ramificados. Proteoglicanos também apresentam um potencial ilimitado de heterogeneidade, podendo, então, uma mesma cadeia polipeptídica variar o seu número e tipos de glicosaminoglicanos ligados a ela. Além disso, a produção proteica pode variar bastante.
Proteoglicanos podem ser enormes, como a gente vê na figura, os casos da agrecana, ou podem ser muito menores, como são os casos das decorinas. Além disso, os glicosaminoglicanos e os proteoglicanos podem se associar para formar complexos ainda maiores na matriz extracelular, como a gente vê na figura um agregado de agrecana, além de se associar então a proteínas fibrosas da matriz, criando compostos extremamente complexos, como a gente vê então na figura aqui, a associação a uma fibrila de colágeno. Os proteoglicanos possuem papel na sinalização química entre células, se ligando então a diversas moléculas sinalizadoras secretadas. Alguns proteoglicanos possuem seu núcleo proteico inserido na bicamada lipídica, como a gente pode ver na figura, ou então ligado a esta e ancorado então pelo glicosil fosfatidilinositol. Desta forma, atuam como correceptores que colaboram com receptores de superfície convencionais. Na figura seguinte, a gente pode ver um exemplo deles, que são as sindecanas, que possuem então seu núcleo atravessando a membrana e atuando como receptores para proteínas da matriz em fibroblastos e células epiteliais. Eles também ligam então FGF e outros fatores de crescimento, apresentando-os o mesmo então a seus receptores. Os colágenos são uma família de proteínas fibrosas secretadas por células de tecido conectivo e por diversas outras células. É o principal componente da pele e ossos, sendo a proteína mais abundante em mamíferos, totalizando então 25% da massa proteica. Apresenta uma estrutura longa e rígida de fita tripla helicoidal, em que 3 cadeias polipeptídicas, denominadas cadeias alfa, são enroladas umas nas outras, formando uma estrutura supertorcida. Colágenos são ricos em prolinas e glicinas para melhor estabilização da estrutura da tripla hélice. A prolina estabiliza a hélice em cada cadeia alfa, enquanto que a glicina permite que as 3 fitas se agrupem firmemente para formar a superhélice. O colágeno ele é encontrado em grande parte na pele e nos ossos. O genoma humano tem 42 genes distintos que codificam diferentes cadeias alfas de colágeno. Entretanto, apenas um número limitado foi encontrado. O colágeno tipo 1 é o mais comum e pertence à classe de colágenos fibrilares. Ou seja, após eles serem secretados, essas moléculas reúnem-se em polímeros denominados fibrilas de colágeno. Essas fibrilas geralmente então se agregam em feixes maiores, formando então as chamadas fibras colágenas. Nesta tabela são apresentados diferentes tipos de colágenos. Os tipos 9 e 12 são ditos associados a fibrilas, porque decoram a superfície de fibrilas de colágenos, ligando umas às outras ou a outros componentes da matriz extracelular. O tipo 4 é um colágeno formador de rede, constituindo então maior parte da lâmina basal, enquanto que o tipo 7 forma dímeros que formam estruturas especializadas, as chamadas fibrilas ancoradoras, as quais auxiliam na conexão da lâmina basal do epitélio. As cadeias polipeptídicas dos colágenos são sintetizadas nos ribossomos e liberadas no retículo endoplasmático como precursores maiores, as procadeias alfas. No retículo endoplasmático, prolinas e lisinas selecionadas são hidroxiladas para formar hidroxiprolina e hidroxilisina. Algumas dessas hidroxilisinas são glicosiladas. Cada procadeia alfa combina-se com outras duas para formar então uma molécula helicoidal tripla, ligada por ligações de hidrogênio, chamando-se então a procolágeno. Após a secreção, os propeptídeos das moléculas procolágeno são removidos por enzimas específicas, gerando moléculas de colágeno, as quais se reúnem para formar uma fibrila de colágeno maior. Após a formação, as moléculas de fibrila são reforçadas pela formação de ligações convalentes entre lisinas. A inibição destas ligações cruzadas, então, reduz drasticamente a força tensora das fibrilas. Por fim, estas fibrilas de colágeno se agregam, então, formando uma fibra de colágeno. Colágenos associados a fibrilas parecem mediar as interações entre fibrilas de colágenos umas às outras ou a outras macromoléculas da matriz, determinando desta forma a orientação das fibrilas de colágeno.
Diferentemente dos colágenos fibrilares, eles apresentam estruturas de tripla hélice interrompidas por um ou dois domínios não helicoidais, tornando-as então mais flexíveis, como podemos ver na figura. Além disso, não são clivadas após a secreção, mantendo então suas propriedades. E por fim, ao invés de formarem fibrilas, eles se ligam às superfícies de fibrilas do colágeno fibrilar. Tecidos que necessitam de força elástica para exercer suas funções, como pele, vasos sanguíneos e pulmões, apresentam uma rede de fibras elásticas na matriz extracelular, a qual fornece a resistência necessária, sendo possível então voltar à forma original após uma distensão temporária. Estas fibras elásticas são entrelaçadas por fibrilas de colágeno, a fim de limitar a distensão e evitar então que haja o rompimento do tecido. O principal componente das fibras elásticas é a elastina, uma proteína altamente hidrofóbica, rica em prolina e glicina. A tropoelastina, sua molécula precursora, forma uma extensa rede de fibras e camadas de elastinas, gerando então ligações cruzadas entre lisinas, como a gente pode ver aqui na figura. Uma molécula simples de elastina é composta por dois pequenos segmentos hidrofóbicos que irão ser responsáveis pelas propriedades elásticas desta molécula, e o segmento de alfa-hélices ricas em lisina, os quais são responsáveis, então, por fazer as ligações cruzadas. A primeira molécula da classe de proteínas da matriz a ser caracterizada foi a fibronectina, uma grande glicoproteína importante para muitas interações entre célula e matriz. A fibronectina é um dímero composto de duas grandes subunidades, ligados por ligações de sulfetos em uma de suas extremidades. Cada subunidade é dobrada por uma série de domínios distintos funcionais, separado por regiões de cadeias polipeptídicas flexíveis. O principal módulo, denominado repetição de fibronectina tipo 3, liga-se à integrina e, portanto, às superfícies de celulares. As fibronectinas podem estar na forma solúvel e circulante ou então na forma insolúvel, como fibrilas de fibronectina, onde os dímeros de fibronectina são ligados um ao outro por ligações de sulfetos adicionais e formam então fazendo então parte da matriz extracelular. Entretanto, a formação de fibrilas só ocorre na superfície de algumas moléculas, visto que são necessárias proteínas adicionais, como é o caso das integrinas. A ligação com a integrina transmite, então, a tensão às moléculas de fibronectina, que distendem a molécula, expondo, então, os sítios de ligação. Desta forma, fibronectinas podem se ligar umas às outras, além de recrutar mais moléculas para a formação da fibrila. Esta ligação a integrinas ocorre, então, pelo domínio RGD das fibronectinas. Desta forma, proteínas que apresentam este mesmo domínio podem competir pelos sítios de ligação à fibronectina, impedindo, então, esta ligação. Os componentes da matriz eles devem ser degradados por enzimas proteolíticas que atuam próximas às células que as produzem. Em sua maioria, essas enzimas são metaloproteases de matriz, dependentes da ligação de cálcio ou zinco para sua atividade. As outras são as serinas proteases, as quais possuem uma serina altamente reativa em seu sítio ativo. Algumas metaloproteases são altamente específicas, como são os casos das colagenases. Entretanto, existem 3 mecanismos básicos que atuam para assegurar que não haja degradação descontrolada dos componentes da matriz extracelular. O primeiro mecanismo é a ativação local, em que muitas proteases são secretadas como precursores inativos que podem ser ativados localmente quando forem necessários. Um exemplo é o plasminogênio, que é secretado na sua forma inativa e através da TPA ele é ativado, formando então a plasmina. O segundo mecanismo é o confinamento por receptores de superfície celular, em que muitas células possuem receptores em sua superfície que se ligam a proteases, confinando-as ao local onde são necessários, como é o caso da figura aqui, em que a gente vê receptores para a protease ativa.
Por fim, o terceiro mecanismo é a secreção de inibidores, em que a ação da protease ela é restrita a áreas específicas pela secreção de vários inibidores de proteases, incluindo os inibidores de tecidos de metaloproteases, os TIMPs, e os inibidores de serina proteases, conhecidos então como serpinas. Esses inibidores então são proteínas específicas que ligam-se fortemente às enzimas ativadas, bloqueando então sua atividade.